com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que dá base a esta pré-aula. Algumas pessoas reclamam da nossa pré-aula porque ela não segue a revista. Mas o nosso propósito é dar subsídios complementares aos irmãos. Mas eu me perco. Vá ao texto de apoio do portal Escola Dominical. Lá nós temos o texto de apoio, nós temos os slides que estão na sequência da nossa lição aqui, da nossa exposição. Também nós temos 5 textos, 5 ou 6 textos da lição no site, além de artigos e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e ainda angaria informações para a lição. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários do canal do YouTube. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Mas ela se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E estamos hoje encerrando o 2º bloco desse trimestre, onde nós estamos vendo aspectos do ministério do apóstolo Paulo. Já vimos Paulo, já vimos Paulo no poder do Espírito, o aspecto do poder do Espírito Santo no ministério de Paulo. Nós já vimos Paulo, o plantador de igrejas, vimos o apóstolo Paulo, e vimos na vez passada Paulo, o discipulador de vidas. Vimos aí Paulo, o mestre, o ensinador. E hoje nós vamos falar sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na verdade, vamos ver Paulo, o pastor, e mais especificamente, Paulo, o formador de obreiros. O apóstolo Paulo, ele disse que não era pastor. Veja lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, Paulo, escrevendo aqui aos crentes de Corinto, ele diz que ele não foi chamado para batizar, ele não foi chamado para apacentar o rebanho. Ele não era um pastor. Veja que ele era um apóstolo
enviado por Deus para abrir igrejas, ele pregava o evangelho, chegava a uma cidade, pregava o evangelho, começando sempre por uma sinagoga, pregava aos gentios, ensinava, discipulava aqueles crentes e ia embora para outra cidade. Ele era itinerante. Mas houve 2 lugares em que Paulo ficou. Primeiro, em Corinto mesmo. Ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. E depois em Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Veja que ele ficou 1 ano e meio em Corinto, está lá em Atos, capítulo 18, versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E em Éfeso, ele próprio diz que ficou 3 anos. Veja lá, Atos, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Talvez por isto, o nosso comentarista, que é o pastor Elianai Cabral, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tenha enfatizado nesta lição que é em Éfeso que Paulo vai ser dedicado à formação de obreiros. Porque é em Éfeso que ele não é itinerante e se dedica à formação de novos obreiros. E este cuidado todo com a igreja de Éfeso é refletido quando ele se encontra com eles, com os obreiros de Éfeso, em Mileto, não podendo ir a Éfeso, querendo ir a Jerusalém até o dia de Pentecostes, onde ele seria preso. Ele então se reúne com os obreiros em Mileto e traz a eles instruções a respeito de como deveriam se conduzir no pastorado, concluindo então este cuidado com a formação de obreiros. Por isso, já que ele disse não ter sido pastor em Corinto, entende o nosso querido pastor Elianai Cabral que em Éfeso é que Paulo mostra com todo o seu esplendor o seu papel de pastor e muito propriamente de pastor de novos pastores. Mas, apesar de Paulo dizer que não era pastor em Corinto, ali ele ficou 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E, portanto, exerceu, sim, o ministério pastoral. É verdade que aqui ele não quer enfatizar este aspecto, que é até secundário no seu trabalho em Corinto, onde ele era mais pregador, apóstolo e doutor entre os gentios do que pastor mesmo, mas ele abriu a igreja e ficou ali um tempo, maior do que nos outros lugares. E também porque ele não queria incentivar o chamado partido de Paulo, né? A igreja estava sofrendo ali uma divisão entre os que se diziam do partido de Paulo, os que se diziam do partido de Apolo, e os que se diziam do partido de Pedro, e ainda os que se diziam do partido de Jesus. Então, Paulo não ia dizer, pega a pastor aí de vocês, porque isso aumentaria aí a moral, vamos dizer assim, o moral, né, do chamado partido de Paulo. Mas é inegável que Paulo tenha sido pastor. Mas também o cuidado de Paulo com os novos obreiros, com a formação dos novos obreiros, com a pesquisa de novos obreiros, não começa em Éfeso. Não. Nós podemos ver que já na segunda viagem missionária, a viagem missionária em que ele vira o protagonista, porque na primeira viagem missionária ele era auxiliar de Barnabé. Veja que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E esse papel coadjuvante de Paulo, a gente percebe bem na cidade de Listra, quando, após aquele milagre que Paulo fez, o sacerdote de Júpiter
que era o Zeus dos gregos, Júpiter dos romanos, considerou que Barnabé e Saulo fossem deuses e quis sacrificar para eles. E veja que o papel coadjuvante de Paulo fica bem claro, porque lá em Atos capítulo 14, versículo 12, é dito: e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então, na mitologia grega, Mercúrio era uma espécie de mensageiro de Júpiter, de Zeus, né? Hermes, em grego, era o Mercúrio, e Júpiter era Zeus, em grego. E Zeus era o chefe do Olimpo. Então, veja que o povo começou a chamar Barnabé de Júpiter. Por quê? Porque ele era o chefe. Ele era o protagonista. Saulo era coadjuvante. Na primeira viagem missionária, Paulo foi como coadjuvante. Na segunda viagem missionária, quando Barnabé e Saulo se separaram, aí Paulo pega Silas para ser o seu coadjuvante e começa a sua viagem. Agora ali ele é protagonista. E é nesta viagem já que nós vemos o cuidado que Paulo tinha com os novos talentos, com os novos valores, com os novos obreiros. Veja que quando Paulo chega a Derbe e a Listra, onde ele começa a segunda viagem missionária, lhe falam de Timóteo, este jovem Timóteo. Veja, Atos capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Veja que já nesta segunda viagem, Paulo, quando ele chega às igrejas que ele havia fundado junto com Barnabé na primeira viagem, ele procura saber dos irmãos, das conversões, do crescimento da igreja. Ele não vai lá fazer uma visita simplesmente por visitar. Ele quer saber a evolução do trabalho, como o trabalho está sendo feito. E aí ele também começa a perguntar a respeito dos novos convertidos, a respeito dos novos crentes, e a respeito de crentes que tenham vocação. Veja que Paulo, desde o início, ele já está preocupado com a continuidade do trabalho. E aí indicam a ele Timóteo, um jovem cuja mãe era judia, e por isso ele era judeu, de nacionalidade judia, porque a nacionalidade judia é dada pela mãe, mas seu pai era grego. E Paulo vai se informar a respeito deste jovem, porque ele tinha interesse na continuidade da obra de Deus. Assim é uma outra lição. Nós estamos esperando Jesus para agora. Mas se Jesus se demorar mais um pouco, a nossa geração passará e uma nova geração assumirá a igreja. E nós temos de formar estes novos talentos, esses novos obreiros. Nós temos que prepará-los para nos suceder. Se Jesus vier, amém. Mas se ele não vier, nós temos que preparar o sucessor, para que o povo de Deus não sofra consequências, como as consequências que Israel sofreu. Moisés, ao saber que não iria passar a terra para a terra prometida, ele pediu a Deus um sucessor. Quem vai dirigir este povo? E Deus escolhe Josué. Mas Josué não teve o mesmo cuidado. Não podendo mais ir à guerra pela sua idade, em vez de pedir a Deus um sucessor, chamou as tribos e disse que cada um cuidasse da herança que havia sido sorteada a ela.
E quando ele morre, e morrem os anciãos que com ele viviam da sua geração, a geração seguinte fracassa. E Israel entra num círculo vicioso, que é o período dos juízes, porque não teve a preocupação. Aliás, em todo o período dos juízes, nenhuma geração se preocupa em preparar a outra para servir a Deus. E é por isso que vivemos, durante esse período dos juízes, uma pasmaceira. Durante esses 300 anos, mais ou menos, Israel só se afunda espiritualmente, porque a geração não se preocupa em preparar a geração seguinte. E nos preocupamos muito ao vermos que nós temos esta mesma situação hoje, quando estamos numa mudança de geração nas Assembleias de Deus no Brasil. Será que esta nova geração está preparada para assumir o comando da nossa denominação? Como a geração que agora passa recebeu da geração passada, tendo sido formada por ela? É algo que nos preocupa. Mas já na sua segunda viagem missionária, Paulo quis saber a respeito de Timóteo. E como eu posso dizer que ele especulou a respeito da vida de Timóteo? Porque ao escrever a Timóteo, na sua primeira carta, anos depois, Paulo mostra que tinha conhecimento de toda a vida de Timóteo. Veja que o apóstolo ele fala a respeito disso. A segunda carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E ele também disse, lá no capítulo 3, versículo 10, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, vejam, irmãos, que Paulo especulou, investigou a vida de Timóteo, descobriu da avó de Timóteo, descobriu da mãe de Timóteo, descobriu toda a infância de Timóteo. E ele ainda jovem, de tenra idade, foi especular e o povo disse do bom testemunho que tinha Timóteo. E Paulo sabia, inclusive, que Timóteo, embora fosse judeu, não tinha sido circuncidado, porque o seu pai era grego e certamente o seu pai se opôs a que Timóteo se circuncidasse. Aliás, Timóteo foi um jovem que deve ter sofrido muito para servir a Deus, porque, tendo um pai grego e a mãe judia, ele tinha esse conflito das duas culturas. Em casa era ensinado pela sua avó e pela sua mãe, na lei de Moisés, na palavra de Deus. Mas o seu pai certamente queria que ele aprendesse a doutrina, a cultura grega. E ele era instruído. Certa feita, o próprio apóstolo Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Então, quando ele diz isto para Timóteo, parece-nos que Timóteo tinha, na sua infância, adolescência, sido esportista, né? Porque não há mal nenhum em ser esportista, veja bem. É que isso era a mentalidade grega, né? Talvez o seu pai o quisesse
competindo nos Jogos Olímpicos, que existiam Jogos Olímpicos, foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos, e talvez Timóteo ainda desse um pouco de importância excessiva ao cuidado do corpo, mas por causa justamente desse conflito de culturas. O que também era bom para Timóteo no exercício do pastorado, porque assim como Paulo, ele também conviveu com essas duas culturas. Mas então nós vemos que Paulo, desde o começo, lá, a segunda viagem missionária, antes, portanto, de ir para Éfeso, onde ele só vai na terceira viagem missionária, Paulo já tinha uma preocupação com novos obreiros e em formá-los. E aqui nós vamos falar, e nós falamos no nosso texto, sobre Paulo como formador de Timóteo. Ele já começa a formar Timóteo. Ao saber que Timóteo tinha um bom testemunho, ao saber que ele tinha chamada de Deus, veja que Paulo, ele não se engraçou com Timóteo. Ele tinha convicção da chamada de Timóteo. E como nós podemos dizer isto? Porque o próprio Paulo revela esta circunstância. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja que Paulo, ele especulou a vida de Timóteo, viu que Timóteo tinha sido preparado na lei de Moisés, ensinado desde a meninice nas Sagradas Letras, conhecia a palavra de Deus, viu que era um jovem que tinha um bom testemunho, os irmãos falavam bem dele, e veio a saber que ele tinha sido chamado por Deus, que ele tinha um dom pastoral, um dom de mestre. E que por isso Paulo o colocou para viajar com ele. Por isso Paulo o adotou. Paulo vai chamá-lo muitas vezes de filho na fé. Não porque ele escolheu Timóteo, mas porque Timóteo foi escolhido por Deus. O dom que há em ti, que te foi dado por profecia. Quem sabe Paulo estivesse até no dia em que essa mensagem profética foi dada a Timóteo, ou falaram para ele que Timóteo tinha sido escolhido por Deus. O Espírito Santo usou alguém em profecia para dizer que Timóteo tinha um chamado de Deus. E aí Paulo começa a tomar umas atitudes. Ele primeiro chama Timóteo para acompanhá-lo. Um jovem obreiro precisa sempre aprender junto ao obreiro mais experiente. Ninguém nasce sabendo nada. Precisa aprender. Timóteo tinha sido doutrinado em casa na palavra de Deus. Timóteo tinha se convertido ao evangelho. Estava aprendendo na igreja de Listra e de Icônio. E agora, Paulo, ao saber que ele tinha um chamado ministerial, o chama para aprender com ele. Você que é chamado ao ministério tem que aprender junto aos ministros existentes. É muito triste vermos hoje pessoas que até têm chamada de Deus, mas se acham iluminadas, se acham autossuficientes e entendem que os obreiros antigos estão ultrapassados e já não têm nada a ensinar. Pastor fulano, ele não sabe nem mexer num celular. Ele não sabe nem mexer num tablet. O que ele tem para me ensinar? Ele tem a ensinar a palavra de Deus. Porque ele foi chamado por Deus. E é ele quem tem que formar as novas gerações.
Veja que Paulo diz que o último papel de um obreiro é formar outros obreiros. Veja o que ele escreve na última carta dele, que foi para Timóteo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Um obreiro completa a sua obra quando ele ensina o que ele aprendeu aos outros, para que estes outros possam ensinar em seguida. É isto, irmãos, que nós temos na igreja. Nós temos essa situação. Mas há muitos obreiros que não ensinam os outros. A igreja, irmãos, é uma sucessão de gerações. E se os obreiros não ensinarem os novos, o povo de Deus padecerá, como eu já disse aqui, como aconteceu com Israel no tempo dos juízes. E esse círculo só foi quebrado quando Samuel criou a escola dos profetas. E aí, a partir dali, passou a haver um ensino, geração após geração, que manteve um remanescente. Por que que Deus diz a Elias que havia 7.000 que não haviam se dobrado para Baal? Porque eram aqueles que haviam sido fruto do ensino da palavra. Geração após geração. Paulo, ele, desde a sua segunda viagem missionária, ele já se preocupa com a continuidade da obra de Deus. E ele chama Timóteo. E agora, no fim da sua vida, diz: Timóteo, você já aprendeu o suficiente. Agora está na hora de você ensinar os outros, para que os outros também ensinem a outros. E assim haja a perpetuação, geração após geração, da igreja do Senhor. Ela depende deste trabalho. Paulo chama Timóteo, então, para compor a sua comitiva. E nós colocamos aqui algumas lições a respeito desse chamado de Paulo, que mostra como deve ser a dedicação nossa aos vocacionados. Veja que Paulo sabia que Timóteo tinha sido chamado por profecia. E então, a primeira lição que a gente aprende é que ele tem que preparar os vocacionados para a realidade sociocultural em que eles desempenharão. Veja que a primeira coisa que Paulo faz é circuncidar Timóteo. Mas Paulo não diz que não precisa circuncidar. Inclusive, quando ele conhece Timóteo lá na igreja de Derbe, de Listra e de Icônio. Quando ele conhece Timóteo, ele está levando os decretos do Concílio de Jerusalém, que dizem que não havia necessidade dos crentes gentios seguirem a lei de Moisés. Veja que está lá no capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Um versículo antes diz que Paulo circuncidou Timóteo. E ele entregava os decretos dizendo que não era preciso circuncidar. Não parece que tem coisa errada aqui? Não tem nada errado. Timóteo, ele era judeu. Embora o seu pai fosse grego, pela lei ele era judeu, nacionalidade judaica. Ele tinha dupla nacionalidade. E Paulo não podia pregar nas sinagogas, onde ele sempre ia pregar, com um incircunciso. Então ele teve que ensinar Timóteo que, embora a circuncisão não fosse necessária para a salvação, ele precisava se circuncidar para poder ser aceito e para poder fazer a obra de Deus.
A primeira coisa que a gente aprende é que eu tenho que preparar os vocacionados para a realidade sociocultural. E essa realidade faz com que o obreiro, muitas vezes, para não causar escândalo, ele deva se abster de coisas que ele poderia fazer, mas não faz. É por isso que Paulo, muitas vezes, trabalhou com suas próprias mãos, fazendo tendas, embora lhe fosse lícito receber um salário da igreja. Mas ele sabia que isso poderia fazer alguns fracassarem na fé. Isto poderia gerar a murmuração. Isto poderia ser mal compreendido por alguns dos irmãos, e isto prejudicar a vida espiritual desses irmãos. E por causa desses, que Paulo chama lá em Romanos 14 de fracos na fé, é que ele tomava atitudes que muitas vezes ele mesmo escrevia e dizia que não eram necessárias para a salvação, e não são mesmo, mas são necessárias para que o irmão não se escandalize. E a Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo. Timóteo, desde o início, já teve que aprender. Você não precisa se circuncidar para ser salvo. Mas se você não se circuncidar, já que você é judeu, você causará problemas para a obra que o Senhor está chamando você. E você não tem o direito de causar obstáculos à obra de Deus. Essa é a primeira lição. Segundo, Paulo, ao levar Timóteo, ele antes teve a separação do ministério. Veja que Paulo diz que foram impostas as mãos sobre ele pelo presbitério, presbitério da sua igreja ali, Listra e Icônio. Quando ele chama Timóteo, Timóteo é consagrado. Há necessidade, irmãos, de haver a formalização dos vocacionados, para que eles possam agir. Não estou dizendo aqui que alguém tem uma chamada, alguém fala em profecia, fulano vai ser pastor, amanhã já consagra. Não é assim, como em muitos lugares se faz. Não. Aliás, a profecia veio, mas Paulo não se guiou apenas pela profecia. Paulo fez a investigação da vida, da formação, do testemunho de Timóteo. E a profecia veio corroborar o chamado de Timóteo. E aí, então, Timóteo é separado com a imposição das mãos do presbitério. E aí é colocado nessa condição na comitiva de Paulo. Sempre que colocarmos alguém na obra de Deus, com chamada de Deus, que nós já certificamos para que ele comece o seu aprendizado, é bom que haja uma formalização, por menor que ela seja. Recentemente, conversando com um irmão disse que um jovem tem chamado para o ensino da palavra. Ainda de tenra idade, mas tem chamada para isso. E se ele poderia pedir para que ele desse algumas aulas numa determinada sala. E o conselho que nós demos é isso, pode dar, sim, mas o coloque como professor auxiliar. Coloque como professor auxiliar. Porque só o fato de você o colocar como professor auxiliar, ninguém vai ficar questionando. Por que esse menino está dando aula? Fizeram assim comigo. Irmãos, eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical quando eu tinha 13 anos de idade. Fui colocado como professor auxiliar da classe, que era a minha classe, classe dos adolescentes. Nos primeiros tempos, dava pouquíssimas aulas, mas eu já era o professor auxiliar. Eu já tinha um reconhecimento. Isto é importante para o jovem vocacionado.
porque ele estará debaixo, não da cobertura apostólica, não, estará debaixo do apoio daquele que o está formando. Isso calará a boca de muitos maldizentes e de muitos invejosos também. Segundo, nós temos que ensinar os vocacionados passo a passo. Veja que Paulo coloca Timóteo na sua comitiva. E ele sai de Derbe e Listra e passa pela Frígia, pela Galácia, pela Mísia, pela Bitínia, depois vai para a Macedônia, lá em Filipos. E nós vemos que em Filipos, quem está sempre ao lado de Paulo é Silas. Os dois que foram presos e levados para o cárcere foram Paulo e Silas. Timóteo estava lá, ele já estava na comitiva. Por que ele não foi preso? Porque ele não tinha nenhum papel ativo. Não era ele quem pregava, não era ele que se expunha. E vejam, irmãos, que se Timóteo estivesse ali na linha de frente, ele não resistiria à prisão, aos açoites que Paulo e Silas sofreram. Porque não era o momento ainda, ele estava aprendendo. Ele só acompanhava. Isso nos faz lembrar o que se fazia na escola de Pitágoras. Né? Diz que o grande filósofo e matemático grego Pitágoras, quem entrava na sua escola, ficava 7 anos sem falar, só ouvindo. A partir do 8º ano, ele já podia fazer perguntas. E só depois do 15º ano é que ele também podia falar. Mas é assim, passo a passo, sem atropelos. Eu preciso aprender. Timóteo era jovem, tinha sido estudado na meninice e na adolescência na palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus, por isso foi chamado para ser obreiro, mas ele tem que aprender. Nós precisamos, irmãos, colocar os jovens, mas dentro de uma evolução, passo a passo, sem atropelos. Em Filipos, Timóteo não é nem mencionado, e nem poderia ser. Depois, Paulo vai para Anfípolis e Apolônia e chega a Tessalônica. De Tessalônica, ele sai fugido para Bereia. E em Bereia, ele também tem que sair fugido. E aí, veja que interessante, Atos 17, 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Como os judeus de Tessalônica foram a Bereia atrás de Paulo, talvez tivesse até alguma ordem de prisão, sei lá, Timóteo e Silas ficaram em Bereia, e Paulo foi sozinho para Atenas. Olha o cuidado que Paulo tinha com seus cooperadores. E o versículo 15 diz, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Quando Paulo chegou a Atenas, ele então pede para os crentes que o haviam acompanhado até Atenas que avisassem Silas e Timóteo para que eles voltassem para que eles fossem para Atenas, que Paulo os ficaria aguardando lá. E quando Timóteo e Silas chegam a Atenas, aí Timóteo recebe a sua primeira missão. Veja lá, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente,
quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Paulo, não podendo ir para Tessalônica, e nós já vimos que o próprio Satanás o impedia de voltar para Tessalônica, ele então manda Timóteo para que Timóteo estimulasse a fé dos tessalonicenses, para que Timóteo ensinasse a palavra de Deus aos tessalonicenses, concluísse o discipulado que ele mesmo não estava conseguindo ir terminar. Veja que só aqui é que Timóteo vai ter a sua primeira missão. Isso, segundo Edward Rees e Frank Classen, quase um ano depois que ele foi chamado lá em Listra e Icônio. Quase um ano depois é que Timóteo vai falar. Ele é mandado a Tessalônica para falar com os irmãos. E quando ele volta, trazendo as notícias para Paulo, em Atenas, Paulo resolve escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, os irmãos vejam que só aí Timóteo recebe a primeira missão, que foi a de ensinar os crentes em Tessalônica, confortar os crentes que estavam passando por perseguição. E Paulo escreve, então, a primeira carta aos Tessalonicenses para complementar o trabalho feito por Timóteo. E o que me chama a atenção aqui é o relacionamento, né, que ele tinha com Timóteo. Veja como é que ele apresenta Timóteo. Depois que Timóteo foi até Tessalônica, quando ele volta, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e chama Timóteo de nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Veja como Paulo tratava os seus companheiros, aqueles que ele formava. Em primeiro lugar, tratava-os de irmãos. São irmãos. Ou seja, tanto eu quanto você somos servos de Deus. Não tem ninguém maior do que o outro. É verdade, Paulo é mais experiente. Paulo é o líder. Timóteo é um aprendiz. Mas nós somos irmãos. Na formação de obreiros, um obreiro não pode se achar maior do que o outro. O líder não pode achar que é um iluminado, que está acima dos outros. Não. Nós somos irmãos, irmãos de Jesus. Ele é o primogênito dentre os irmãos, diz Paulo em Romanos 8:29. Nós devemos considerar, obreiros mais antigos devem considerar os obreiros mais jovens como irmãos. Os obreiros devem considerar os crentes como irmãos, não como subordinados, não como escravos, não como servos. Nós somos irmãos. Isso é interessante, porque tem muita gente aí que, se for chamada de irmão, ela se ofende. Irmão não, pastor! Paulo diz, Timóteo é nosso irmão. Segundo, ele é ministro de Deus. Ele é servo de Deus. Ele não é meu servo, ele é servo de Deus. Timóteo servia a Paulo. Sim, ele estava ao serviço de Paulo.
Paulo mesmo diz que Timóteo o servia. Nós vemos Timóteo cuidando das coisas de Paulo. Veja que lá em Filipenses, se não me engano, sim, é Filipenses, capítulo 2. Veja o que ele fala de Timóteo aqui. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. E o versículo 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Veja, Paulo estava preso em Roma, escreve esta carta aos Filipenses e diz que Timóteo, já o obreiro experiente, porque ele diz, você sabe a experiência que ele tem comigo, mas ele me servia como filho ao Pai. É por isso que Paulo vai chamá-lo de filho na fé. E estava cuidando dos negócios de Paulo. E assim que ele acabasse de cuidar dos negócios de Paulo, Paulo queria mandar Timóteo para Filipos, para que os crentes de Filipos fossem confortados por Timóteo. Mais uma missão que Paulo estava dando para Timóteo. Então, os irmãos, vejam que, apesar de Timóteo servir a Paulo, Paulo tinha consciência de que Timóteo era ministro de Deus. Nós temos que lembrar disso. Os obreiros mais jovens não estão a serviço dos obreiros mais antigos. Não são escravos deles. Não são serviçais deles. São ministros de Deus. Podem servir e até cuidar dos negócios dos obreiros mais antigos, mas são servos de Deus. E devemos nos lembrar o que disse Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Timóteo era ministro de Deus. E Paulo se relacionava com Timóteo, sabendo que ele era irmão e que ele era ministro de Deus. E o terceiro epíteto que Paulo dá a Timóteo aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, é que Paulo o chama de cooperador no Evangelho de Cristo. Ou seja, é alguém que trabalha junto comigo na obra de Deus. O obreiro mais experiente deve delegar, sem atropelos, passo a passo, mas tem que delegar atividades e tarefas e funções para os obreiros mais novos, para que eles adquiram experiência. Eles são cooperadores, ou seja, devem trabalhar junto, devem cooperar na obra de Deus, no Evangelho de Cristo. Nós devemos ter esta ideia da necessidade uns dos outros. Então, o vocacionado é alguém que está sendo preparado, não tem ainda experiência, mas passo a passo tem que se lidar de tarefas. Foi o que Paulo fez com Timóteo. Mandou Timóteo para Tessalônica. Depois, veja que já na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo coloca Timóteo como um dos subscritores da carta. Veja, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reconhecendo o papel que Timóteo havia feito, incentivando, estimulando. Isso é bom, irmãos, é bom elogiar, é bom honrar, é bom reconhecer o trabalho do novo obreiro, do jovem obreiro, ainda que não tenha sido um trabalho que não será um trabalho igual ao seu ou a contento. Paulo precisou escrever a carta aos Tessalonicenses para complementar o trabalho de Timóteo, mas não deixou de pôr Timóteo como um dos subscritores da carta.
na segunda carta aos Tessalonicenses, ele reforça isso. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, nós vemos que Paulo vai, aos pouquinhos, dando trabalho para Timóteo, conforme a capacidade de Timóteo, a experiência de Timóteo. Já quando está preso em Roma, ele já diz, como nós lemos aqui na carta aos Filipenses, que Timóteo já era experiente. E manda Timóteo para Filipos para fazer o mesmo trabalho que ele ia fazer em Tessalônica. Talvez até numa situação mais tranquila, porque em Tessalônica havia um ambiente de perseguição, e aqui em Filipos não. Mas o povo estava abalado na fé por causa da prisão de Paulo. Até o momento em que, quando ele é solto desta prisão, Paulo manda Timóteo para Éfeso, para assumir a igreja de Éfeso. Porque ele já tinha capacidade para fazê-lo. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. E ele aqui escreve esta carta para orientar Timóteo, porque ele percebe que o fardo que ele colocou nas costas de Timóteo era grande. Dirigir a igreja da segunda maior cidade do Império Romano. E ele, então, escreve essa carta a Timóteo para reafirmar, orientar, respaldar os ensinos que havia feito a Timóteo, para que ele pudesse ter um bom desempenho. Né? Paulo nos mostra aí que o objetivo da formação dos vocacionados é fazê-los ter experiência com Deus. Veja que agora ele diz, você que agora está experiente, ele diz para os crentes de Filipos que ele agora tinha experiência, era um homem experiente no Evangelho. Para o próprio Timóteo, ele diz isso, como nós já lemos aqui na segunda carta, no capítulo 10. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis. Então, Paulo já dizia que Timóteo já tinha ganhado experiência. Então, nós temos que a chamada é de Deus. Mas o obreiro mais antigo tem que dar experiência ao obreiro mais novo. E eles têm que aprender, sobretudo, que o interesse a ser buscado é o interesse de Jesus e não os seus próprios interesses. Veja que Timóteo, ele é enaltecido por Paulo porque ele não buscava os seus próprios interesses, mas os interesses de Cristo. É isso que nós temos que ensinar os obreiros mais novos. Os obreiros mais antigos têm que ensinar os obreiros mais novos. Tem que se dedicar a dar-lhes experiência e ensiná-los a começar do próprio exemplo, que eles devem buscar os interesses de Cristo e não os próprios interesses. Por isso, o obreiro mais antigo tem que se mostrar desinteressado. Um obreiro interesseiro, ele não vai conseguir formar bons obreiros. Porque no seu exemplo, ele vai criar obreiros interesseiros, que se interessam em si mesmos. E ao se interessarem em si mesmos, em vez de obreiros, se transformarão em inimigos da cruz de Cristo. Porque quem pensa em si próprio é inimigo da cruz de Cristo. É o que diz o próprio apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Veja o que diz Paulo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre,
e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Obreiro interesseiro vai formar inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que só pensam em si mesmos, só pensam nas coisas terrenas, pensam em poder, em dinheiro, em fama, em prazer. É o que temos visto muito por aí. Mas Paulo ele era dedicado aos vocacionados, para que eles pudessem ver nele o desinteresse em si e o interesse pelas coisas de Cristo, para que aprendessem a buscar a Cristo. E nesse ponto, o relacionamento entre Paulo e os obreiros era um relacionamento familiar, afetivo. Veja que Paulo chama Timóteo de filho na fé. E não só a Timóteo, mas ele chama, veja lá, em 1 Timóteo 1 e 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em 1 Timóteo 1 e 18, ó Timóteo, é esse mandamento te dou, meu filho Timóteo. Mas não é apenas a Timóteo que Paulo chama de filho, não é porque ele era um obreiro predileto de Paulo. Não, um outro obreiro que nós vemos Paulo formar foi Tito. Tito. E Tito, a Bíblia diz que Paulo chama de filho também. Tito 1 e 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. O relacionamento entre Paulo e os obreiros vocacionados que ele formava era um relacionamento familiar, um relacionamento baseado no amor, no sentimento, na consideração, na benignidade, no bem-querer. Não era um relacionamento de chefe para subordinado, de patrão para empregado. Não era um relacionamento profissional. Na sociologia, nós vemos que existem dois tipos de grupos sociais. O grupo social primário, onde há um envolvimento da vida dos membros, onde há um compartilhamento de sentimentos, de emoções, de vidas. É o ambiente familiar. E nós temos o grupo social secundário, onde ali não há compartilhamento de vidas. Há engajamento em tarefas, missões, metas. É o ambiente típico de trabalho, o ambiente profissional. Obreiros hoje, que são gerentes, não são pastores, são gestores, não são pastores. Eu me lembro aqui desse texto muito bom, Gestores e Pastores, do pastor Altair Germano, lá de Abreu e Lima. O gestor, ele tem subordinados, empregados, prepostos. Mas o obreiro, o pastor, ele tem filhos na fé. E dá o exemplo. E se preocupa com a vida dos seus cooperadores. Tito também foi formado por Paulo e aos pouquinhos. Veja que Tito ele aparece pela primeira vez lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo em Gálatas, né? Paulo fala que Tito acompanhou Paulo no concílio de Jerusalém. Veja lá, Gálatas capítulo 2, versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Tito foi para o concílio de Jerusalém, mas a gente fica sabendo disso porque Paulo escreveu isso em Gálatas. No capítulo 15 de Atos, a gente nem sabe da presença de Tito. Por quê? Porque Tito foi levado e não abriu a boca. Ele só aprendeu, ele só assistiu ao concílio.
Ele não participou dos debates. Ele só ficou ali quietinho, ouvindo, porque ele estava começando na fé. Mas, logo em seguida, você vê que Paulo já começa a dar funções a Tito. Tito, Paulo diz que quando ele chegou a Troade para pregar o evangelho, isso já na sua segunda viagem missionária, ele não teve descanso, porque quando ele chegou lá, Tito lá não estava. Tudo indica que Tito já tinha ido pregar o evangelho em Troade. E quando Paulo chegou lá, não viu Tito. Aí ficou preocupado. Ficou preocupado. Será que ele fracassou aqui na sua missão? Será que ele abandonou a fé? Porque Tito já tinha ido abrir uma igreja em Troade. Já tinha ido pregar o evangelho em Troade. Mas depois, Paulo foi confortado por Tito. Tito voltou. Tito foi até a Macedônia e se encontrou com Paulo. E Paulo ficou feliz, alegre, ao ver seu filho na fé continuando a servir a Deus. E Tito foi mandado para Corinto. Mais de uma vez, naqueles problemas da igreja de Corinto, Tito era mandado. E como é que Tito é chamado por Paulo? Ele é chamado lá em 2 Coríntios 8:23, como meu companheiro e cooperador para convosco. Tito foi até encarregado também por Paulo com relação àquela coleta da igreja de Corinto. Ele vai recebendo tarefas ao longo do tempo. E também é chamado de companheiro e cooperador. O mesmo tratamento que Paulo dava a Timóteo, ele dava a Tito. Porque era assim que ele tratava os obreiros mais novos. Porque ele era dedicado à formação desses obreiros, que seriam a geração subsequente. E assim como Timóteo, Paulo mandou Tito para Creta. Quando ele foi solto da sua primeira prisão, ele manda Tito para pôr ordem na casa, nas igrejas de Creta. Veja o que está escrito assim, em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito já era, assim como Timóteo, um obreiro tão experiente que Paulo manda como delegado apostólico para instituir presbíteros, colocar presbíteros e pôr ordem na casa, na igreja. Porque já tinha experiência. Passo a passo, assim como Paulo fez com Timóteo, ele também fez com Tito. Passo a passo, ele foi chamado. E ele chama Tito de meu irmão, lá em 2 Coríntios 2:13. O mesmo tratamento que ele dá a Timóteo, ele dá a Tito. Também era cooperador. Além de Tito, nós vemos Tíquico. Tíquico é outro obreiro formado por Paulo. Ele é chamado lá em Efésios 6:21 de irmão amado e fiel ministro do Senhor. E ainda em Colossenses 4:7, ele diz que ele é irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. É sempre assim. Paulo não se achava superior a nenhum dos seus cooperadores. Amava-os grandemente, tinha mais experiência que eles, os estava formando, mas reconhecia que eles eram chamados por Deus e reconhecia que eles eram irmãos e cooperadores. Veja, ele é chamado de irmão amado e fiel ministro. E Tíquico foi muito usado por Paulo para ir às igrejas para confrontar os irmãos enquanto ele estava preso. E o último aí que a gente pode mencionar é Erasto.
né, que também acompanhava Timóteo, e que foi deixado por Paulo em Corinto, quando ele foi para Troade e acabou preso pela segunda vez. Paulo era um homem preocupado com o futuro da igreja, com as gerações seguintes. Por isso, pesquisava aqueles que Deus havia chamado para dar-lhes experiência no exercício do ministério, para que eles pudessem exercer o chamado que tinham recebido. Assim devem ser os obreiros. Jesus pode vir agora, mas se ele não vier, nós temos que deixar prontas as novas gerações para que elas façam a obra de Deus. Amém.